Um pouco diferente do que acontece no direito constitucional, normalmente no concurso de nível médio, as súmulas de direito administrativo, elas são cobradas na sua literalidade. Poucas bancas costumam pegar a súmula de direito administrativo e fazer uma questão um pouco mais elaborada, tá? Então aqui você vai acabar encontrando, sim, vários concursos, tribunal, câmara, vários concursos diferentes que trazem meio que um repeteco do texto ou uma cópia muito não igual, mas descarada do que está ali na súmula, tá? Então no direito administrativo nós temos esse detalhe. A súmula ela é tão importante para o nosso trabalho que as bancas colocam o texto da súmula acima de qualquer coisa. Súmula vinculante número 3 começa falando assim, ó, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, só para a gente lembrar, o Tribunal de Contas em relação ao direito administrativo é muito importante porque ele é responsável por fazer o controle legislativo. Na real, ele não faz, vou até botar entre aspas, ele não faz o controle legislativo, né? O Tribunal de Contas, ele atua junto ao Poder Legislativo, que é quem faz o controle legislativo de verdade, auxiliando na sua atividade de controle. Só que o Tribunal de Contas, ele tem um controle muito específico. Controle financeiro, orçamentário, é algo muito mais voltado para o dinheiro, para o gasto público, do que necessariamente para as condutas da administração. Agora, é claro, em relação a atos, em relação a contas, tudo isso o Tribunal de Contas ali estará, em alguns momentos julgando, outros momentos apreciando. Então, só lembrando, essa súmula ela fala do TCU, claro que isso vale para os tribunais de contas de Estado e dos municípios que ainda existem, mas a ideia é falar sobre essa função do Tribunal de Contas de agir como um fiscal, né, das demandas de gasto público naturalmente, beleza? Aí ele fala, ó, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se contraditória e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Parei aqui, tá? Primeira coisa importante, a gente já sabe, como regra, que no direito administrativo, para que você venha a sofrer uma punição, é necessário um processo administrativo disciplinar prévio, né? E salvo aqueles casos em que eu posso ter o processo diferido, ele vai acontecer depois, mas eu sempre tenho um processo administrativo disciplinar. Então, para punir você, eu preciso abrir o processo para quê? Para te dar contraditório e ampla defesa. Tá? Só que existem algumas condutas que o agente público faz que vão passar na mão do Tribunal de Contas. Existem algumas condutas que o particular pode receber um benefício que vão passar na mão do Tribunal de Contas. E aí, quando o Tribunal de Contas faz o julgamento desses direitos específicos, uma concessão de benefício, um aumento remuneratório, quem sabe, quando o Tribunal de Contas faz essa avaliação, pode ser que no final ele resolva anular. Lembrando, anular porque a concessão do direito foi ilegal ou revogar. A concessão foi legal, mas se tornou inconveniente e inoportuna. Logo, pela lógica, eu não estou sendo sancionado, mas a minha condição perante a administração está sendo mudada. Então, qualquer coisa que a administração pública faça que venha alterar como está a nossa relação jurídica naquele momento, vai demandar um processo administrativo prévio. Tá? Então, por isso, a súmula, a primeira coisa que ela ensina para a gente é: se por acaso alguma decisão, mesmo que seja do TCU, mesmo que seja um Tribunal de Contas, que não necessariamente é a administração pública, né? Mesmo nesse caso, pode chegar a prejudicar algum interessado, atingir um ato que beneficia o interessado, então eu preciso garantir o quê? Contraditório e ampla defesa, tá? Então toda vez que eu tenho uma situação que possa ser punitiva ou uma situação que possa ser de retirada de benefícios ou direitos concedidos, obviamente eu preciso dar à outra parte um contraditório, porque vamos lá, se eu falar para você que eu vou anular um benefício que eu te dei, eu estou dizendo que o benefício foi ilegalmente concedido. Então eu vou ter que te dar o direito de provar que aquilo não foi ilegal, tá? Essa primeira parte aqui, ela não é tão explorada em provas de ensino médio. Por quê? Porque é uma parte mais processualista, é uma parte mais de carreira fiscal normalmente, não é tão essencial. Quando a banca quer cobrar processo, ela vai cobrar o disciplinar e não o procedimento de Tribunal de Contas. Porém, a segunda parte da súmula é absurdamente importante para você, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. O que essa parte final da súmula fala?
O Tribunal de Contas, tudo que ele for fazer que possa atingir o interessado, tem que garantir contraditório ampla defesa. Por quê? Porque quando ele vai fazer a avaliação de benefícios, né, de atos administrativos que trazem benefício a alguém, o ato já foi produzido. Ele já surtiu efeito. Então, o Tribunal de Contas ele vai analisar a manutenção do efeito. Agora, por que ele excetua, por que ele excepciona reforma, pensão e aposentadoria? Porque nesses 3 casos aqui, o ato ainda não está completo. Quem estudou ato administrativo legal deve lembrar muito bem que, deixa eu voltar para a tela que eu consigo mostrar, deve lembrar muito bem que aposentadoria, reforma, pensão são considerados atos administrativos complexos. Por que é um ato complexo? Porque eu preciso de 2 órgãos ou 2 entidades distintas, né, que não são hierarquicamente relacionadas, na mesma direção de pensamento. Então, quando você tem uma aposentadoria, por exemplo, o Tribunal de Contas ele não está verificando se a aposentadoria foi considerada corretamente. Não. O órgão comunica ao Tribunal de Contas que foi feito o pedido de aposentadoria e que o órgão, na parte dele, considera que está tudo certo e que falta o Tribunal de Contas se manifestar, dizendo se deve ou não conceder. Então é interessante que essa segunda parte ela tem uma lógica. Tá? Por que aqui eu não preciso contraditório ampla defesa? Ou seja, se o Tribunal de Contas negar a minha aposentadoria, ele vai negar de cara, ele não vai me chamar para me defender. Por quê? Porque nesses casos ainda não existe ato. Em todos os outros casos, o ato já existe. Por isso que o tribunal pode anular ou revogar. Agora, aposentadoria, reforma e pensão ainda estão em processo de produção, ainda estamos produzindo o ato. Por ser um ato complexo, enquanto as 2 entidades não se manifestarem, não há efeitos. Se não há efeitos, não há por que a gente avaliar legalidade ou oportunidade ou conveniência daquilo. Tá? Então, existe uma lógica muito inteligente por trás dessa súmula. E normalmente os professores gostam de explicar a súmula só para dizer aposentadoria é ato complexo por causa da súmula. Mas você entende o quanto que é importante você entender a súmula? Quando você percebe a lógica da súmula, fica muito mais fácil. Aí, eventual questão de concurso que fale, olha, a partir do momento que aposentadoria é concedida para alguém, o Tribunal de Contas já se manifestou. Sim, beleza. Ou, quando a aposentadoria é negada, a pessoa, né, o interessado na aposentadoria, pode anular essa negativa. Por quê? Porque não teve contraditório. Não precisa de contraditório ampla defesa. Então lembre-se que a regra é qualquer coisa que passe na mão do Tribunal de Contas tem que garantir contraditório ampla defesa para o interessado. Por quê? Porque o ato já produz efeitos, exceto aposentadoria, reforma e pensão. Porque nesses 3 casos aqui, ainda não temos atos com efeitos produzidos. Vai depender do Tribunal de Contas a concessão inicial desses caras. Né? Então você vê que até a súmula fala concessão inicial, né? Porque não houve uma concessão completa. Houve uma concessão por um lado, mas ainda precisa da manifestação do outro. Então veja, é muito importante você entender bem o que é um ato administrativo complexo para você entender bem essa súmula. Né? Ato administrativo complexo é aquele que depende da manifestação conjunta de 2 ou mais órgãos, né, que sejam de composição diferente. Exemplo, ministro do STF. O cara quer indicar o Dalmo como ministro do STF, vai entender. Beleza, qualquer idiota pode chegar lá, então acho que o Dalmo pode chegar também, né? Mentira, qualquer idiota não. Tem que ter um pouquinho de inteligência e ser amigo do presidente. Então o presidente indica lá o cara como ministro do STF. Só a indicação do presidente da República não dá em nada. Eu preciso passar na mão do Senado Federal. Quando o Senado também se manifesta dizendo, beleza, vamos nomear esse cara ministro, aí o ato passa a ter efeito. Logo, eu não tenho... Eu vou dar contraditório ampla defesa para a pessoa que teve a nomeação para o cargo de ministro? Claro que não, pô. Enquanto não se manifestarem presidente e Senado, a nomeação ou não dessa pessoa não teve efeito. Então, se eu, por exemplo, quiser entrar com uma ação popular para desfazer a nomeação de um ministro que eu acho que não está preparado para estar lá, eu não posso enquanto não tiver a manifestação dos 2. Então é essencial para você entender bem essa súmula que você esteja com o ato complexo devidamente tatuado no seu braço, tá? Deixa eu trazer aqui então uma questãozinha em que caiu esse assunto para a gente poder conversar. Ó, foi um concurso da Sebrasp 2018 para o Superior Tribunal de Justiça. Vocês sabem que não é só de TJ, TRT que carreira de tribunal vive.
STJ e STF também costumam fazer concursos para técnico e para analista, tá? Então não é porque é uma instituição superior, né? Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, que o concurso é só para nível médio. Não, nós temos concursos de nível superior, quer dizer. Eu não estou bem hoje não, hein? Nós temos concursos de nível médio também, tá? Acerca dos princípios e poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle, ou seja, eu posso cobrar qualquer coisa de você que se dane, né? Eu adoro essas introduções da CESP, cara. Julgue o item a seguir considerando legislação, doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores. Por ser um ato complexo, o reconhecimento de aposentadoria de servidor público se efetiva somente após a aprovação do Tribunal de Contas. Por sua vez, a negativa da aposentadoria pela Corte de Contas não observa o contraditório e a ampla defesa. Perfeito! Aqui é um exemplo de questão bem trabalhada. Bom, a Sebrasp sabe fazer isso, pegar uma súmula e transformar em questão. Nós temos aqui a súmula vinculante 3, devidamente montada, que a gente acabou de falar, e, como eu conversei com você, a importância de você saber a classificação da aposentadoria como um ato complexo e o que isso significa. Então veja, um texto bonito, nem parece a Sebrasp, né? Texto bonito da questão, redondo, 100%, não tem erro, gabarito certinho, não tem nada errado. Né? Se negar a aposentadoria, não tem contraditório. Não tem, realmente. Porque quando o Tribunal de Contas nega, ele não está negando, ele não está extinguindo ou retirando a aposentadoria. Ele está negando a concessão da aposentadoria. Então eu não tenho aposentadoria para me defender a princípio. Tá, agora, isso não quer dizer que eu não possa, pela via judicial, tentar anular a decisão proferida pelo Tribunal de Contas. Tá? Isso não quer dizer que eu não tenho o direito de buscar judicialmente o meu direito. Eu estou dizendo que, na esfera do Tribunal de Contas, eu não tenho direito a contraditório para a defesa. Então, se eu discordo da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, eu vou até a Justiça e vejo e peço, né, que seja revisitada aquela decisão. Aí são outros 500, tá? Aí é o controle judicial clássico. Belezinha?